A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos juntos no programa Leitura da Bíblia. O Senhor tem nos dado esta oportunidade de lermos juntos a sua palavra e tem sido uma bênção para nós. Cada dia estamos prosseguindo e hoje nós vamos ler o livro de Jó, o capítulo 23. Jó, capítulo 23, estamos fazendo a leitura sequencial. Jó está numa conversa, enfermo, muito enfermo, uma conversa com seus amigos, e o capítulo 23 é uma resposta de Jó a uma fala anterior do seu amigo Elifas. Então vamos, Jó, capítulo 23. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como o ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como esta ainda tem consigo. Por isso, me perturbo perante ele. E quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu com a escuridão o meu rosto. Terminamos a leitura do capítulo 23 e já vamos prosseguir na leitura do capítulo 24. Jó continua falando. Visto que do Todo-Poderoso se não encobriram os tempos, por que não veem os seus dias os que o conhecem? Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas.
Ao órfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem vestido e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde a cidade gemem os homens e a alma dos feridos clama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre necessitado e de noite é como ladrão. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalaram, não conhecem a luz. Porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, porque, sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra. Não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Aflige a estéril que não dá à luz, e a viúva não faz bem. Até os poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Terminamos a leitura do capítulo 24 e vamos ler o capítulo 25, em que agora vai ser a fala de Bildade, o outro amigo de Jó. Capítulo 25 do livro de Jó. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então aqui foi a fala de Bildade. E nós vamos ao capítulo 26, que vai ser a fala de Jó. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era? Para quem proferiste palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio,
suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens e a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Amém? Terminamos então a leitura do capítulo 26 e vamos encerrando o nosso episódio por hoje. E no próximo episódio, Jó continua falando no capítulo 27. Desejamos então a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. TV Manaim, uma TV para você ver.